Já não importa a sua opinião, o seu conceito manda na minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Bom dia, Lenide, minha companheira de todos os dias. Oi, Neto, bom dia. Dá mais uns minutinhos. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Itamar. Bom dia, minha princesa. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Café com Evolução. E hoje nós vamos falar sobre autoestima. E aí, o que é autoestima? Autoestima nada mais é do que a maneira como eu me vejo. Ou seja, a autoestima é a maneira como você se vê. E aí a pergunta que vem depois disso é: como você está se vendo? Quais relações você está se permitindo viver de acordo com a sua autoestima, de acordo com a visão que você tem de você mesmo? Muitas vezes encontramos pessoas que têm a autoestima elevada. E essas pessoas estão aí vivendo, brilhando, muitas vezes sendo alvo também de críticas, mas não se importando com isso, não deixando de viver a vida que almejou, a vida que desejou, simplesmente por medo do que as pessoas vão pensar. Mas também encontramos o outro lado, pessoas que têm autoestima baixa. E essas pessoas são muito fáceis de serem reconhecidas. Por quê? São pessoas que andam um pouco encurvada, muitas vezes com medo da opinião dos outros, com medo do que as pessoas vão falar dela. São pessoas também com grande dificuldade de dizer não. Por quê? Para serem aceitas. Então, essas pessoas dá para identificar muito rápido. Só que tem uma questão também. Essas pessoas que têm autoestima muito baixa, elas muitas vezes adoecem também o corpo. Por quê? A autoestima, ele é o sistema imunológico do cérebro. Então, se você tem autoestima elevada, se você está com a sua autoestima ok, você também está com a sua saúde ok, tanto física quanto mental. E se você tem autoestima muito baixa, você acaba também, além de adoecer aqui, você adoece o corpo também. E muitas vezes acabam até se vitimizando de uma certa forma. Então, essas pessoas que têm autoestima muito baixa têm que cuidar disso imediatamente, porque além de estarem adoecendo a mente, com certeza estão adoecendo o corpo. E como eu falei, são pessoas muito fáceis de serem identificadas. Por quê? Porque
na maioria das vezes, as pessoas que têm autoestima baixa, elas têm essa dificuldade de dizer não, como eu falei. Só que quando a gente tem dificuldade de dizer não pra gente, para o outro, desculpa, quando a gente tem dificuldade de dizer não para o outro, a gente tem dificuldade de dizer não pra gente. A gente está dizendo não pra gente. Então, assim, eu estou sempre dizendo sim para as pessoas, o que as pessoas querem ouvir, estou ali sempre do lado delas, muitas vezes prejudicando a minha agenda, prejudicando os meus horários, me prejudicando para estar sempre dizendo sim para essas pessoas. Mas nesse momento que eu estou dizendo sim para elas, muitas vezes, e na maioria delas, eu estou dizendo não para mim mesma. Então a gente tem que cuidar muito disso. E quando a gente fala sobre autoestima, muitas vezes as pessoas acreditam que a autoestima é algo que, se eu estiver bem arrumada, se eu estiver com o corpo ok, se eu estiver malhando, com o físico ok, ou sempre muito arrumada, eu estou com a minha autoestima elevada. E não, a autoestima é algo que vem de dentro. É de dentro para fora. Então, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão sempre bem arrumadas, estão sempre bem cuidadas, estão muitas vezes cada dia com a roupa diferente, estão com o físico ok, mas a autoestima está baixa. Por quê? Porque às vezes aquilo ali é somente uma casca para cobrir aquilo que está por trás, aquilo que está dentro. Então, a Aline tá falando aí que sentiu isso. Então, assim, quando a gente tá com a autoestima ok, as pessoas também percebem isso. Quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, é algo que vem de dentro. Então, quem está fora também acaba percebendo isso. E não é algo de fora para dentro. Não é se eu me arrumar, se eu estiver bem. Claro que isso é muito importante. Eu mesma gosto muito de me arrumar. E em respeito às pessoas que estão aqui me assistindo, em respeito a mim mesma em primeiro lugar, eu estou sempre bem arrumada. Onde eu vou, eu gosto de estar bem arrumada. Mas se eu não estiver, isso não diz algo da minha personalidade ou abala a minha autoestima. Não é algo que eu dependa disso para estar bem. E aí vai também para a parte profissional. Muitas vezes nós somos um profissional de muito bem colocado. Muitas vezes nós fazemos coisas no trabalho que outras pessoas não fazem na nossa vida profissional. E aí a gente acaba se dedicando bastante e muitas vezes isso gera algum elogio, algum reconhecimento de alguém. E muitas vezes o que é que a gente faz? A pessoa fala assim: poxa, Mariana, você é uma excelente profissional. Ninguém faz isso aqui como você. E o que é que eu respondo? Quando a minha autoestima tá baixa, eu não faço mais do que a minha obrigação. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente faz isso, a gente está afastando algo que é nosso. Porque o reconhecimento veio por merecimento. Então, eu mereci aquele reconhecimento. Eu mereci que a pessoa falasse aquilo para mim. E aí, na hora que eu recebo isso, eu afasto, dizendo que eu não faço nada mais do que a minha obrigação. E não é. Então, assim, muitas vezes também vem de relacionamentos. A pessoa fala assim: nossa, como você está bonita. Ah, deixa de brincadeira. Recebe aquilo, coloca para dentro, é seu. Recebe com amor, recebe com carinho. E não só de outras pessoas, de você também. Muitas vezes a gente olha no espelho e nem se vê. Olha para ver se está tudo bem, porque se arrumou e sai. Mas às vezes a gente nem se vê, a gente muitas vezes nem se olha no olho. Então eu vou ensinar algo para vocês, para que quando vocês acordem, vocês possam fazer. Eu faço isso. Mesmo naqueles dias que eu sei que não tá tudo ok, eu faço isso. Eu olho no espelho, me olho nos olhos e digo para mim mesma o quanto eu estou maravilhosa, o quanto eu estou bem, o quanto eu estou bonita, respiro aquilo, o quanto eu sou inteligente, me parabenizo por ter evoluído, por ter chegado até aqui, por ter ido buscar os meus melhores recursos.
E aí, quando eu faço isso, mesmo que eu não esteja me sentindo tão bem naquele dia, o que acontece? Muda a minha fisiologia, porque eu já falei aqui em algumas lives passadas, mente e corpo formam um sistema único. Então, quando você mexe um, você altera o outro. E aí, quando você verbaliza coisas boas para você, assim como faz bem para o outro, faz bem para você também. Então, é um exercício diário. É no primeiro dia que eu já vou falar e sentir isso? Talvez não. Mas se você for repetindo, aquilo vai entrando no seu sistema e vai se tornando inconsciente. E aí você começa a acreditar naquelas palavras e aquilo começa a fazer diferença, tanto no seu dia a dia, quanto na sua fisiologia, quanto na forma como você está se vendo, na forma como você está se olhando. E a partir daí também definir as suas relações. Por quê? Muitas vezes, quando a minha autoestima está baixa, eu me permito viver qualquer tipo de relação. Tanto nas minhas amizades, quanto nos meus relacionamentos pessoais, quanto nos meus relacionamentos com os meus filhos. Nos tornamos mães altamente permissivas, com a dificuldade extrema de dizer não, simplesmente por quê? Com medo de desagradar. Só que se você agrada a todo mundo, você também está desagradando a você em algum momento. Então é importante que as pessoas percebam que você também tem o seu espaço. Eu vou dar um exemplo agora da rede social. Muitas vezes estamos aí nas redes sociais. Eu outro dia li alguém que postou assim: as redes sociais estão adoecendo as pessoas. Eu não concordo. Trabalhando e vivendo o desenvolvimento pessoal, eu não concordo. Eu concordo que as pessoas estão se permitindo adoecer por conta das redes sociais. Por quê? Porque estão vivendo a vida de outras pessoas e deixando de viver aquilo que é muito mais importante, que é a sua própria vida. Então, quando eu estou vivendo a vida de outras pessoas baseada, muitas vezes em quê? Em um clique. Porque aquilo ali não é o que a vida da pessoa no dia a dia. Aquilo ali é um clique. Que ela, nada mais, nada menos, tirou uma foto bonita, postou, muitas vezes colocou um efeito e colocou ali na rede social. Só que, e o dia a dia dessa pessoa? E as batalhas que essa pessoa enfrenta? Porque acreditem, todos nós enfrentamos nossas batalhas. Então, isso é muito importante. É você perceber. Antes de viver o processo de autoconhecimento, eu sempre falava assim: o mar me acalma. Então, quando eu queria viver, estar mais calma, me sentir mais calma, eu ia na praia, eu ia ficar diante do mar, parar, respirar, e é um ambiente muito gostoso. Para quem gosta de mar aí, é um ambiente fabuloso para respirar, para meditar. Só que não é o mar que me acalma, o mar não tem esse poder. Eu, Mariana, é que me acalmo diante do mar. Então, perceba quando eu falo da questão da rede social. Não é a rede social que está me adoecendo. Eu que estou me permitindo adoecer por conta da rede social, porque eu estou baseando a minha vida, as minhas experiências, aquilo que eu lutei tanto para chegar até aqui, para simplesmente jogar tudo fora, porque eu estou vendo que uma outra pessoa, através de um clique, está vivendo uma vida melhor do que a minha. E aí a gente acaba fazendo essa comparação. E não existe nada mais cruel do que você se comparar com o outro. O que é saudável? Eu me comparar comigo mesma, com quem eu era há 10 anos atrás. Quem eu era 10 anos atrás, 11 anos atrás, antes de viver esse processo de autoconhecimento? Onde eu estava? Com quem eu estava? O que eu estava fazendo? O que no decorrer desse tempo eu fui me permitindo viver? Então, faça essa reflexão. Quem eu era 10 anos atrás? Quem eu era 5 anos atrás? Quem eu era em 2018? Quem eu era em 2019? Estamos vivendo aí o ano de 2020. Quem imaginou que estaríamos vivendo o que estamos vivendo nesse momento? Quem imaginou? E aí, dentro de casa, muitas vezes a pessoa não se arruma. Eu fiz até um post outro dia falando sobre isso. Quem é você? A que se arruma ou a que vive de pijama? Ou a que vive de roupão?
Então, muitas vezes você não se arruma e aí você se depara com o quê? Qual foi a autoestima que eu vim construindo no decorrer desse tempo? No decorrer desse processo que eu venho vivendo? Eu dependo de uma roupa, de uma maquiagem, de um brinco, de algo externo para poder me sentir bem comigo mesma? Do elogio de alguém? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer DL, a realizar DL, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: poxa, Mariana, parabéns pelo seu trabalho. E eu ficava encantada com aquilo. Poxa, eu fiz um bom trabalho. E um mentor meu mentor, ele falou assim: quando você fizer um bom trabalho, as pessoas irão te agradecer. E é esse elogio que vale a pena a gente receber e colocar para dentro. Porque que você fez um bom trabalho, você sabe, você se preparou para isso. E isso é uma coisa que a Lenide falou aqui, é do ego. Então, eu comecei a prestar atenção quais eram os feedbacks que eu estava recebendo a partir do meu trabalho. Quando as pessoas chegavam para me agradecer, e hoje é assim, quando as pessoas chegam para me agradecer e falar: Mariana, olha, eu tive um final de semana incrível, eu vivi o DL aqui com você, eu tive grandes aprendizados, muito obrigado. E no DL seguinte, às vezes ela volta e me dá um feedback de algum comportamento que ela conseguiu mudar a partir do desenvolvimento dela, a partir do autoconhecimento dela. Esse feedback me faz feliz. Esse feedback me deixa ciente e consciente de que eu estou mesmo no caminho certo, de que eu estou realizando um bom trabalho, um excelente trabalho. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está colocando para dentro. E aí, muitas vezes a gente fala assim, como eu dei o exemplo da rede social, mas do que eu estou me permitindo alimentar também? O que está me alimentando? O que está me nutrindo? O que eu estou em busca? Eu sou uma pessoa que eu passo o dia inteiro nas redes sociais, deixando de viver aquilo que é mais importante, que é a minha vida, para viver a vida do outro? Ou eu estou me nutrindo de bons livros? Eu estou me nutrindo muitas vezes aí de podcast de pessoas que estão se colocando à disposição, muitas vezes até gratuitamente, para me ajudar no meu desenvolvimento pessoal. Eu estou buscando viver a minha vida. Eu tenho um dia para tirar para mim e não mexer na rede social, não ficar o dia inteiro no WhatsApp resolvendo problemas dos outros. Eu tenho aquele momento em que eu paro e cuido de mim, aquele momento em que eu respiro e vou buscar ver o que eu estou fazendo, quais comportamentos estão me direcionando. E aí, nesse momento, é um momento também de respeito, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na live respeitam as pessoas que estão à sua volta. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês: vocês se respeitam? Vocês têm um dia que vocês dizem assim, ó, hoje esse dia é meu e eu não vou utilizar das redes sociais. Hoje eu vou fazer algo que eu gosto, algo que é somente meu. E se você fizer isso nessa época de pandemia, que a gente está dentro de casa, que a gente está um pouco mais quieto, quando você voltar para o novo normal, você vai voltar uma pessoa muito mais consciente de quem é você, dos seus comportamentos, aquilo que te nutre. Porque se você me perguntar: Mariana, como eu faço para melhorar a minha autoestima? Autoconhecimento. E esse é um excelente momento para você fazer isso. Esse é um excelente momento para você refletir. E aí é uma outra coisa, um outro exemplo que eu quero trazer para você. Outro dia eu estava na live com o André e ele falou sobre amar ao próximo. Muitas vezes a gente ama muito o próximo, mas nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é o amor que você tem por você? Quando você está com seu filho pequeno e aí ele derruba algo, algum alimento, o que você faz? Você acolhe. Oh, meu amor, você derrubou isso aqui, deixa que a mamãe limpa, a mamãe vai cuidar, não tem problema, a mamãe coloca outro. E aí você recebe uma visita na sua casa. Naquele momento a visita derrama um café, alguma coisa e faz uma sujeira, e aí você imediatamente: não, pode deixar que eu limpo.
Eu cuido disso, pode deixar, menina, fica tranquila. E quando você derrubar algo em você, que você está atrasada para ir trabalhar, ou que você derrubar até algo quando você está comendo, o que é que você faz? Automaticamente vem um xingamento. Nossa, presta atenção! Às vezes até um pensamento, você é burra, você não faz nada direito, você é desastrada. Então, qual é o amor que você está se permitindo viver com você mesmo? Que amor é esse que você tem com você mesmo e que você pode dar ao outro? Porque você só pode dar ao outro aquilo que você tem. Então, vamos buscar tomar consciência desses processos, do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa autoestima. Uma outra coisa também, relações. Quando a gente tem a autoestima baixa, a gente se permite viver qualquer tipo de relação, como eu falei no início da live. E aí vem os relacionamentos abusivos, que são as amizades, muitas vezes, os relacionamentos que nós temos com os nossos filhos, os relacionamentos que nós temos com o nosso trabalho. Às vezes é algo, uma profissão que a gente já não suporta mais carregar. Mas a gente tem medo de mudar, tem medo do que as outras pessoas vão falar. Outro dia eu estava em um atendimento e a pessoa falou assim para mim: Mariana, eu não suporto o meu trabalho, mas a minha família acredita muito em mim. Então, eles se orgulham muito de mim pelo que eu faço. E aí eu tenho medo de sair do meu trabalho e decepcionar a minha família. Olha para isso. E aí, como é que você está se permitindo viver a sua vida? Baseado no que outras pessoas falam? E isso também é um indicador de como anda a sua autoestima. E não se enganem não, muitas pessoas vão falar de você. Muitas pessoas vão falar coisas de você que não correspondem com aquilo que você é de fato. Só que essas pessoas não conhecem a sua jornada, essas pessoas não conhecem o seu caminho. E a partir daí também elas não conhecem as suas batalhas. E por que você vai se permitir adoecer, ficar introspectivo, deixar de realizar algo que muitas vezes vai fazer a diferença na vida de outras pessoas simplesmente por medo do que outras pessoas vão falar, outras pessoas vão pensar? E essas pessoas, como eu falei, não conhecem a sua jornada, não sabem tudo aquilo que você enfrentou, tudo aquilo que você teve que viver para chegar até aqui. Então, a gente tem que cuidar muito disso. André falou uma coisa aqui que é muito importante. Não podemos nos despedaçar para manter os outros inteiros. Exatamente. Jamais faça isso com você. Jamais permita. Então, viver um processo de autoconhecimento nos permite tomar consciência de como a gente vem vivendo, de quais comportamentos a gente vem desenvolvendo, para a partir daí, isso ser um medidor da nossa autoestima. E uma outra coisa, Miriam dizendo aqui que acordou cedo de novo. Obrigada, Miri, gratidão por estar aqui. E uma outra coisa também é, como eu falei, a questão de dizer não para o outro. E quando você faz isso, você se sente até bem. Porque muitas vezes quando você diz não, diz sim, querendo dizer não, gente, é algo que machuca demais. Algo que machuca muito. E aí, nesse momento, é hora de você parar. Quando eu falo em autoconhecimento, não é somente você viver um processo como o DL, um treinamento como o DL, porque agora a gente não está tendo DL, é o momento de você parar dentro de casa e se conectar com você mesmo. E uma outra coisa que a gente faz muito, que é muito comum e que se faz necessário a gente tomar consciência. Quando a gente fala assim, olha, eu sou muito ansiosa, a gente traz o quê? Para a nossa identidade, eu sou são palavras poderosíssimas. Então, quando eu falo assim, eu sou muito ansiosa, eu estou trazendo isso para a minha identidade. E observem que quando a gente faz isso, trazendo para a nossa identidade, a gente sempre está trazendo algo que é negativo. Então, às vezes eu trago algo negativo para a minha identidade e falo, eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou preocupada, eu sou nervosa. Só que quando é algo positivo, a gente leva para o comportamento. Quer ver? Eu estou bonita. Hoje eu estou leve. Hoje eu estou tranquila.
E ao contrário, hoje eu estou ansiosa. E eu sou bonita. Eu sou tranquila. Eu sou leve. Eu sou inteligente. Eu sou educada. E você leva para sua identidade somente coisas positivas. Quando você estiver nervosa, você fala assim: nossa, hoje eu estou nervosa. E aí busca reconhecer qual é a emoção que está por trás desse nervosismo. Mas quando for para você levar para sua identidade, leve coisas positivas. Faça afirmações positivas. Porque quando a gente faz um elogio para alguém, aquela pessoa se sente maravilhosa. Imagine você se elogiar, se autoelogiar. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, Mariana, hoje você tá bonita. Eu olho no espelho, dou um sorrisinho e penso: sou mesmo. Estou mesmo. Por quê? Porque eu estou mandando para mim, mandando para o meu inconsciente mensagens positivas sobre a minha pessoa, sobre a minha identidade, para a minha identidade. E Miriam falou uma coisa que é importante, ela falou isso na nossa live. Precisamos dar nome aos sentimentos. E isso é importantíssimo. Eu estou sentindo algo ruim hoje. O que é isso? Algo ruim. O que é esse algo ruim? O que é que você está especificamente sentindo? Seja específico. Seja específico com você, seja específico com as outras pessoas. Melhore a sua comunicação com você mesmo. E aí você vai também se permitir melhorar e elevar a sua autoestima. Então, eu recebi aqui algumas perguntas, eu fui respondendo as perguntas e falando sobre elas, de acordo com o que eu fui falando sobre a autoestima. E aí uma pessoa perguntou assim para mim: Mariana, você já teve autoestima baixa? E eu respondi sim. Claro que sim. A minha autoestima já chegou, já era tão baixa que já chegou um momento de muitas vezes eu me arrumar e a pessoa perguntar assim: mas você vai assim? E eu pensar: meu Deus, assim como? O que eu estou fazendo de errado? O que tem de errado comigo? E aí eu começar a buscar algo. Gente, que crueldade! E aí o que aconteceu? Eu fui viver um processo de autoconhecimento. Chegando lá, eu descobri todas as minhas potencialidades, tudo aquilo que só eu faço melhor. Descobri como eu vim vivendo a minha jornada, quantas pessoas passaram pela minha vida, da vida de quantas pessoas eu fiz parte. E eu comecei a olhar para dentro de mim e a me conhecer. E nesse momento, automaticamente, a minha autoestima começou também a se elevar. E hoje eu me permito viver relações, me permito viver amizades, me permito viver relacionamento com a minha filha, com a minha família, sabendo quem eu sou e sabendo dizer não na hora certa, dizer não para aquilo que eu queria realmente dizer não, não me sacrificando. Muitas vezes eu pego o meu celular, eu trabalho com o meu celular, eu utilizo do meu celular para isso, e muitas vezes eu pego o meu celular e coloco ele no cantinho e digo: olha, hoje o dia é meu, hoje eu vou cuidar de mim. Porque dentro de casa mesmo é um grande exemplo. Nós que estamos aí vivendo esses dias dentro de casa. Dentro de casa, quando a gente vai receber alguma visita, a gente coloca a mesa, pega os nossos melhores pratos, os nossos melhores talheres, fazemos aquela comida maravilhosa para receber as pessoas. E quando é pra gente mesmo, quando a gente está sozinho em casa, o que é que a gente faz? Ah, eu tô sozinho, eu vou comer o que tem. É ou não é? Muitas vezes a gente faz isso, guardando os nossos pratos para outras pessoas. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe como você estará amanhã? Onde você vai estar amanhã? Para você se economizar desse jeito, ficar se economizando? De forma alguma. Vive intensamente, pega as suas melhores coisas, suas melhores roupas, veste hoje, se cuida hoje, se arruma hoje. E Elenide falou: hoje eu consigo dizer não sem remorsos. Isso é o mais importante. E outra coisa, dizer não sem remorsos é o melhor indicador da sua autoestima. É um indicador fantástico,
Porque muitas vezes a gente diz não. E aí depois a gente fica se explicando por que que a gente disse não. Então, dizer não é qualidade de vida, como Miriam falou aí. E, gente, aproveita esse momento que estamos mais quietinhos, mesmo quem está trabalhando, não está trabalhando em tempo integral, ou mesmo quem está trabalhando em tempo integral. E para um minuto para respirar, para se cuidar, para um minuto para se olhar, para ver o que é que você gosta, para ver o que é que você está se permitindo viver, o que é que você está se permitindo ler, o que é que você está se permitindo assistir, quem são as pessoas que você está se permitindo acompanhar na rede social. E isso vale muito a pena. Procura pessoas que te trazem coisas melhores, coisas a mais do que você já tem. Então, assim, procure pessoas também que têm algo para te oferecer, que vai te trazer um conhecimento a mais, algo que você até agora ainda não teve contato, não teve consciência. Tudo bem? Como eu disse, o Café com Evolução é uma live para deixar aquele sabor de quero mais. Então, eu falei para vocês que teria uma novidade hoje, e a novidade é, eu vou começar um detox mental. Daqui a 1,5 semanas, eu vou divulgar a data no meu Instagram. E esse detox mental, como é que vai funcionar? Vai ser uma semana inteira, 7 dias, onde nós vamos estar juntos, vivendo aí autoconhecimento, cada dia nós vamos viver uma estratégia diferente. Esse detox mental é para todo mundo, qualquer pessoa que quiser participar, não tem contraindicação, tá bom? Eu vou explicar melhor como ele vai acontecer, eu vou explicando melhor no decorrer da semana, nas lives, para que quem ainda não se conectou possa se conectar com a gente. E você também pode mandar, eu vou deixar essa live gravada, você pode mandar essa live para alguém que queira aí também se conectar com a gente. E aí nós vamos fazer esse detox mental. Serão 7 dias, totalmente online, totalmente gratuito, onde a gente vai estar conectado, vivendo ferramentas de autoconhecimento, buscando viver coisas diferentes do que a gente vem vivendo até agora, para que a gente viva intensamente e esses 7 dias sirvam de grandes aprendizados para que a gente possa também aplicar depois que o detox mental acabar. Tudo bem? Então vocês são meus convidados a participarem do detox mental. Logo mais eu vou explicando como vai acontecer, como tudo vai fluir, e vocês vão me dando os feedbacks de vocês. E convidem as pessoas que vocês amam para participarem do detox mental. E para finalizar essa live, eu quero contar para vocês uma metáfora que eu gosto muito. E ela diz assim: era uma vez um homem que todos os dias acordava triste e insatisfeito com a sua casa. E ele só vivia reclamando. Ah, essas paredes são escuras, essas paredes são rachadas, tem buracos aqui, eu não aguento mais essa casa, eu não suporto mais essa casa, eu quero me livrar dessa casa. Todos os dias ele reclamava da sua casa. Então ele decidiu vender aquela casa. E aí ele foi num jornal da cidade, encontrou o editor do jornal e falou: olha, eu quero vender a minha casa, mas para isso eu quero que você faça o anúncio. E ele disse: olha, senhor, para fazer o anúncio, eu preciso visitar a sua propriedade. E ele disse: podemos ir agora. E assim, seguiram para a propriedade. Quando chegaram lá, o rapaz, o editor do jornal, visitou todos os cômodos da casa, o quintal, a varanda, o jardim, e foi embora. E aí ele preparou o anúncio. No outro dia, o anúncio estava no jornal e o anúncio dizia assim: vende-se uma casa linda, com paredes brancas. Se você acordar cedo, você ouve o canto dos pássaros. No quintal tem um lago de águas cristalinas, onde os animais podem beber.
O jardim é lindo, com flores lindíssimas, cada uma com a sua beleza. E a varanda dá para ver o nascer do sol. No quintal também você consegue ver o pôr do sol. Tem árvores frutíferas. É uma casa maravilhosa que dá vontade de morar. É uma casa que dá vontade de ficar. E aí o dono da casa leu o anúncio. Um ano depois, eles se encontraram no armazém. E chegando no armazém, ele falou: "Oi, tudo bem? Como é que vai? Você não foi mais no jornal? E aí, conseguiu vender a casa?" O dono da casa falou: "Não. Depois que eu li o seu anúncio, eu desisti de vender a casa. Precisou que outra pessoa viesse e dissesse quantas coisas boas tem dentro da minha casa. Precisou que outra pessoa reconhecesse aquilo que eu não conseguia reconhecer. E depois de ler o seu anúncio, eu descobri a joia rara que eu tinha. Por isso, eu desisti de vender a casa. Hoje, eu ainda moro lá, nessa casa, e sou muito feliz." Muito obrigada a todos vocês que se conectaram comigo nessa manhã linda de quinta-feira. Gratidão infinita a todos vocês que estão sempre aqui no Café com Evolução. Muito, 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 muito obrigada. E tenham um excelente dia. Tentando me encontrar, já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor.